Porque agora, gente, o assunto é sério, o assunto é necessário. Vamos falar agora da campanha Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. A gente tem muito o que falar desse assunto hoje, inclusive para que você possa ajudar, né, de repente, uma pessoa que está dando sinais, ou então você que está assistindo também, está passando por um momento aí, uma fase não muito boa, né? Então, a gente está aqui hoje para fazer esse alerta, para abraçar mesmo essa campanha e tentar te ajudar também. E eu recebo aqui a psicóloga Cleide Santana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Samara. Obrigada aí, a gente que agradece aqui sempre, né, abrir esse espaço para falar de algo tão importante. Inclusive, a gente falou de Janeiro Branco. Exato. Também, né, que era também Janeiro Branco. Iniciamos o ano falando sobre a campanha de saúde mental. Saúde mental, A exatamente. vida pede equilíbrio. A vida pede equilíbrio, exatamente. E atrelado a tudo isso também tem Setembro Amarelo. E o quanto essas campanhas são importantes e fazem a diferença, né, Cleide? Exatamente, né? Se a gente observar, todos os meses nós temos uma campanha, uma cor aí no mês para chamar a atenção da população sobre diversos assuntos que é importantíssimo. Determina-se um mês, porém é importante a gente lembrar que a gente tem que falar de prevenção o ano inteiro. É verdade. Né? Em todos os âmbitos, seja na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, na igreja, a sociedade precisa abraçar essa causa porque nós estamos falando de vida. Exato, e a gente pode sim salvar uma vida, né? De repente, pelo simples fato de uma conversa, um diálogo, né? Então, quanto é importante. Temos até aqui, olha, Setembro Amarelo, toda vida importa. E na próxima telinha também, tem até aqui, olha, suicídio. Fique atento a algumas frases, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai explicar uma por uma. A gente tem muito que conversar sobre esse assunto, como, quais sinais, né, a pessoa dá. Deixa eu ver o que mais a gente vai falar. Como conversar disso com as crianças e adolescentes também. Então, nós temos uma faixa etária onde acontece mais, né? O índice é maior, porém, hoje a faixa é da infância até os idosos. Então, é preocupante em todas as idades. Então, cada vez mais jovens também, cada vez mais jovens, exatamente. Então, toda a faixa etária tem as suas dificuldades, tem os seus desafios e é importante a gente falar sobre o assunto. Falar não é estimular. Falar é buscar orientação e estimular que as pessoas sim busquem ajuda para poder se tratar. Muito bom você falar isso, que muitas vezes, né, vem as pessoas e falam assim, vocês falando de Setembro Amarelo, vocês estão incentivando. Pelo contrário, a gente está abrindo um alerta, né? A gente está falando de prevenção. Prevenção, exatamente. Chamar atenção porque, sim, é possível prevenir, é possível cuidar da saúde mental. E nós sabemos que ainda muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre saúde mental, porque ainda é visto, né? Tem ainda a questão do preconceito, do estigma dentro da família, dentro da sociedade. E a gente precisa quebrar esse tabu. Com certeza. Quebrando o tabu, falando de um assunto super importante. Nosso bate-papo está só começando, primeiro intervalo do dia. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar sobre tudo isso aqui. Você pode participar também, mandar o seu depoimento, sem falar nome, sem falar nada. A gente não vai identificar, a gente quer te ajudar, tá bom? Então, aguenta aí que rapidinho a gente vai e volta. De volta aqui falando hoje sobre a campanha Setembro Amarelo, né? Se precisar, peça ajuda. Esse é o slogan da campanha esse ano, né, Cleide? Exato. A Cleide Santana, que é psicóloga, está conversando com a gente e eu fiquei, assim, abismada com os dados, né? A gente estava conversando agora há pouco, a cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida no mundo e a cada 40 segundos uma pessoa consegue. E no Brasil, 38 pessoas por dia cometem suicídio. Exato. É muito alarmante, né? É muito alarmante. E essas pessoas, ela pode estar próximo de nós, ela pode estar convivendo comigo ali na sociedade ou até mesmo na minha casa. E a gente, às vezes, não percebe alguns sinais, alguns comportamentos. Então, é sim possível a gente prevenir, a gente conversar, a gente se colocar à disposição, porque os números são alarmantes. Então, nós temos que sim quebrar esse tabu, falar sobre saúde mental, porque a pessoa que chega a cometer suicídio, ela está no ápice do adoecimento dela. Olha só. E nós vemos tantas frases, né? É falta de Deus, é falta de uma igreja, a pessoa é corajosa. Muitos julgamentos Muitos também. julgamentos, muitas críticas. Foi um ato de fraqueza. Na verdade, é um ato de desespero. É o ápice de um sofrimento. Então, a pessoa ela não quer tirar a sua vida, ela quer matar a sua dor. Olha só. Né? Tá então, vendo? assim, eu não
quero Acabar com tirar minha aquele vida. sofrimento. Acabar com aquele sofrimento. Logo, se ela tirar a vida dela, ela vai, na cabeça dela, ela vai acabar com aquele sofrimento. Porém, o suicídio, ele também consegue matar as pessoas, os familiares, os amigos que ficam, né, se culpabilizando. Por que eu não consegui dar um apoio? Por que eu não consegui conversar? Por que eu não enxerguei esses sintomas, essa dificuldade, esse sofrimento que o meu familiar, o amigo estava passando? É verdade. Então, para quem fica também é muito sofrido por essa questão da a impotência frente ao suicídio. Por isso que a gente tem que conversar, a gente tem que falar, a gente tem que orientar e buscar informações. Verdade. Você falou uma coisa que eu achei muito importante, que é a questão de... muitas vezes quando a gente fica sabendo de algum caso, alguém conhecido, a gente fala assim, nossa, mas não imaginava que aquela pessoa estava passando por um problema, né? Estava passando, de repente, por depressão. Nossa, foi uma surpresa. Então, de que maneira a gente consegue identificar alguns sinais, né, já, de que algo não está bem, né? De que essa pessoa não está bem? Exatamente. Nós temos, sim, alguns comportamentos de choro fácil, irritabilidade, agressividade. Isso tem que ser, assim, ao extremo. A pessoa mudar o seu comportamento, ou o isolamento também, a falta de perspectiva na vida, de futuro. São alguns sinais que a pessoa vai aparecendo, né, no seu dia a dia. Algumas frases, queria sumir, queria desaparecer, a minha família seria melhor sem mim, ou aquela pessoa que só quer dormir. Na verdade, a gente dorme por uma necessidade, né, de saúde. Mas tem pessoas que passam muito tempo dormindo na tentativa de fugir da sua realidade. São vários sinais, porém também é importante a gente chamar a atenção que tem pessoas que não apresentam esses sinais. Tem pessoas que nós chamamos de... Existe a depressão sorridente. A pessoa está vivendo, trabalhando, convivendo na sociedade, digamos que normalmente, tranquilamente. Só que por dentro, né, ela está dilacerada. Por isso que a gente pede a questão da empatia, do respeito, do conversar, do olhar, se atentar aos mínimos detalhes. Porque, infelizmente, pode acarretar qualquer pessoa. Nós, seres humanos, nós temos aí, né, passamos por muitos momentos difíceis e tem pessoas que não conseguem lidar com tais situações. Então, às vezes, para mim, um sofrimento eu consigo lidar de uma forma melhor, o outro já não consegue lidar da mesma forma. Então, o sofrimento, né, ele é individual, ele é particular. Então, a gente precisa ter essa empatia com o sofrimento do outro, nunca diminuir o sofrimento do outro, porque para ele, naquele momento, às vezes as pessoas até se calam, porque eu vou falar da minha dor, eu vou falar do meu sofrimento e meu amigo, meu familiar, eu já passei por isso, eu já superei, eu já consegui, e aí acaba diminuindo a dor do outro e faz com que esse indivíduo se cale e não fale mais sobre... Se sinta até pior, de repente. Exatamente, né? Como assim eu estou sofrendo com algo que é tão pequeno para o outro? Mas a dor é individual, a dor é particular, a gente precisa respeitar, né? Você falou algo para mim no intervalo que eu achei bem interessante, a questão da projeção de futuro. Exato, né? Vamos observar aí no repertório de quem está em sofrimento ou com ideias, com ideação suicida, essa pessoa ela não tem pensamentos futuros, né? O que você vai fazer semana que vem? O que você está pensando para o Natal, para o ano que vem? Vai estudar, vai para a academia? Então, começa a olhar o repertório das pessoas à sua volta, se ela tem essa perspectiva de futuro na vida dela. Porque quem está com esse pensamento de querer tirar a sua própria vida, ela só quer viver o hoje. E se pudesse acabar hoje para ela, né, sem pensar no amanhã, para ela seria bom. Então, começar a observar o repertório, o vocabulário dessas pessoas, né? Perfeito. E Cleide, como que a gente pode conversar sobre saúde mental, sobre tudo isso com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? Você até falou assim que a faixa etária, enfim, que mais acomete esse problema que a gente está falando aqui hoje na população é de 15 a 29 anos. 15 a 29 anos, né? Então, cada vez mais jovens também. Como a gente pode introduzir esse assunto já com as nossas crianças e até com os nossos jovens? O diálogo sempre é fundamental, né? Familiares, nas escolas, em qualquer lugar, né? Onde estiver pessoas, nós temos que usar a nossa comunicação, a nossa formação para poder falar sobre esse assunto. Claro que cada faixa etária, né, tem que ser falado de uma forma que a criança vai entender, então de uma forma mais lúdica, mas que a criança possa entender, que o adolescente possa entender, que o adulto e o idoso possam entender. Porque, infelizmente, pode acometer qualquer faixa etária, dos 15 aos 29 anos é onde tem o maior índice, mas é importante a gente conversar sobre esse assunto. Como também é importante falar sobre drogas, sobre sexo,
sexo, sobre estudos. Então, falar também sobre prevenção, sobre vida, sobre projeto, sobre autocuidado, sobre procurar ajuda, porque muitas pessoas não procuram ajuda. Ela fica no seu sofrimento por conta do preconceito em falar, né, que está doente e ser enxergado como fraqueza ainda, né, as questões psicológicas, não levar atestado no trabalho, porque a gente sabe ainda que é uma dificuldade. Como que a minha empresa vai ficar sabendo que eu estou com depressão, olha só, com uma síndrome do pânico? Então, sim, nós sabemos que enfrentamos muito essas dificuldades. Com certeza. Mas nós não podemos deixar de falar, de abordar esse assunto, de acompanhar, né, crianças, adolescentes precisam de uma supervisão maior do que está consumindo na internet, o que está assistindo, né? Principalmente as crianças e adolescentes têm aquelas correntes. Os desafios da internet. Exato. Quantos jovens, a gente já não viu, né? As notícias que tiraram a própria vida através desses desafios da internet, esses jogos, né? Isso. Então, o que o seu filho está consumindo na internet, né? A criança, o adolescente, por que passa tanto tempo lá nessas redes, né? O que está fazendo? Está sendo produtivo? Isso faz bem para essa criança, para esse adolescente? Então, o caminho sempre é conversar, sempre buscar o diálogo, né? Com qualquer faixa etária, porque toda faixa etária vai apresentar os seus desafios. E eu acho também que às vezes a gente vive tão no automático, né? A gente está aí, então assim, naquele dia a dia mesmo automático, trabalha, volta para casa, cuida de casa, que às vezes a gente esquece do básico, que é como foi o seu dia, né? Conversar com quem está do seu lado, ou até com um vizinho, né? Dar uma boa tarde para esse vizinho. Às vezes a gente vive tanto nessa correria que às vezes a gente mesmo se fecha, né? E esquece também do básico, que é um bom diálogo. Exato, né? A campanha do Janeiro Branco, nós falamos que a vida pede equilíbrio. É verdade. Então, a vida não é só trabalhar, não é só pagar boleto, não é só estudar, não é só dormir, mas a vida pede equilíbrio, que nós temos que equilibrar, procurar equilibrar, né? Toda a família, os amigos, a sua espiritualidade, uma atividade física, buscar ajuda, né? Profissional, seja o psicólogo ou psiquiatra, mas a gente buscar fortalecer o nosso repertório de vida. Então, mesmo diante de todos os desafios que nós temos diariamente, mas buscar sempre fortalecer o nosso repertório de vida. Com certeza. E quando a gente olha, né, esse indivíduo que está em sofrimento psíquico, muitas vezes o repertório de vida dele está empobrecido. E os papéis dele na vida, provavelmente é 1 ou 2 ali que está ativo. Então, quantos papéis nós desempenhamos no nosso dia a dia? É verdade. Então, 100% a gente nunca vai estar. Exatamente. E rapidinho, antes da gente encerrar, sim. Eu só queria frisar também que a gente está falando aqui de ajuda, de buscar ajuda, né? Mas eu gostaria de frisar também que tem tantos canais aí gratuitos hoje, né? Além de, assim, a gente ter assistência totalmente gratuita, tem aí a internet também com informação, bate-papos como esse, né? Perfeito. Então, às vezes, eu não tenho dinheiro no momento para, de repente, fazer uma terapia, mas tem ajuda gratuita. Sim, nós temos, né, pelo SUS, nós temos os particulares, nós temos o CVV, que pode discar ali 188, até mesmo pelo chat, por e-mail, 24 horas esse tipo de ajuda. Nós temos algumas instituições que têm os trabalhos voluntários e sociais também. E tem muitas coisas que nós podemos, no nosso autocuidado, não é terapia, porém é terapêutico. Exatamente. Atividade física, se alimentar bem, dormir bem, música, ler. Exatamente. Então, pensem com vocês. Às vezes eu não consigo ter acesso aos serviços, né, de tratamento, mas eu posso fazer o meu autocuidado em casa. Exatamente. Cleide, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, conversando sobre esse assunto, quebrando tabus e fazendo esse alerta tão importante, né? Algum recadinho final para quem está assistindo? É importante também, né, que, assim, o que pode, né, acarretar essas questões? Está relacionado a alguns transtornos mentais, ao luto, ao desemprego, à aposentadoria, né, ao dificuldade financeira, ao abuso, né, de álcool e outras drogas. Então, assim, em decorrência, né, desses fatores. Então, ficar atentos aos sinais, procurar ajuda, conversar e o melhor caminho sempre é a vida. Com certeza. Obrigada pela participação. Você que está assistindo, se precisar, peça ajuda. E você que também está assistindo, se puder, ajude também, né? Fazer aí a nossa parte também e ajudar sempre. E se você gostou desse bate-papo, fica aqui até o final, porque no final tem uma mensagem muito bacana para você. Até a próxima. Obrigada. Daqui a pouquinho, depois